Mateus 5, a partir do verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Já parou para pensar que quando você experimentou a última luta, quando você passou por uma prova há poucos dias, você imaginou no seu coração e na sua alma: é the end para mim, acabou, não tem jeito, eu vou sucumbir com essa luta, eu vou sucumbir com essa prova. Mas deixa eu te lembrar, ei, você passou por deserto, né? Aperto, diagnósticos ruins, perdas talvez, provas, fogo, tempestade. Mas olha você aqui. Olha você aqui, vivinho, como diz lá em Minas, Vivinho da Silva. Nada e ninguém foi capaz de sucumbir à sua história. Nada e ninguém foi capaz de paralisar você. Você está aqui. E eu gosto de lembrar que grandes desafios geram grandes transformações. Fique feliz, minha irmã, meu irmão. Está passando por prova, por desafios. Calma aí. Está chegando um tempo novo, como na vida da nossa pastora. Uma nova fase, um novo ciclo. Está chegando um tempo de transformação para mim e para você. É preciso a gente parar e fala a Deus. Fala a Deus, me ensina nesse processo. Me ensina nesse tempo doido de prova. Eu estava olhando para a vida da pastora Elisete, depois de tanta coisa dita aqui. Eu lembrei da questão de uma molécula. Quando você coloca e acrescenta átomos em algumas moléculas, e tem um nível que essas moléculas suportam esses átomos. Porque se nós formos acrescentando e acrescentando átomos de oxigênio ali, elas vão entrar em colapso. Por isso a gente tem algumas substâncias como o clorato, o cloreto e por aí vai. Mas quando nós queremos que esta célula atinja o seu nível máximo, nós continuamos a acrescentar átomos de oxigênio e por isso temos o permanganato, o peróxido, o perclorato, o percarbonato. Por quê? Porque nós ativamos aquela célula. E o prefixo per, ele traz um nível de excelência. Aí, Elisete, eu fiquei pensando
na sua história. Foi falado aqui um grande coração de amor. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Coisa linda é ver a sua vida, não querendo ser a Elisete, não querendo ser a esposa do pastor Silas, mas querendo imitar Cristo. Fazer o que ele faria nas situações que chegam até você. Isso é lindo. E aí esse amor e essa generosidade é tão marcante na sua história. Porque, queridos, uma coisa é ver e olhar uma coisa feita, mas essa coisa pode estar perfeita. Uma coisa é a gente seguir, outra coisa é a gente perseguir, permanecer, perfazer, persistir. Ou seja, toda vez que a gente acrescenta esse prefixo per, a gente está elevando o nível. E Elisete, o amor que você tem não é um amor egoísta, porque o amor egoísta é assim: vem para mim tudo, eu quero, me dá. Tem até uma musiquinha do cantor cristão antigo: me dá, me dá, me dá, me dá danoninho, danoninho dá. Ai, Jesus. Então, esse amor, minha irmã, quando a gente olha para você, não é um amor egoísta, é um amor que doa. E aí, imitando Jesus, qual uma característica linda que a gente vê na pastora? Perdoa. Coisa mais linda, gente. Ela vai no nível de excelência do amor. Perdão. Quem sabe você veio aqui nessa manhã só para deixar de carregar esta carga que você carrega. Quem sabe você precisa perdoar teu pai, tua mãe, as coisas que fizeram com você lá no passado, e você faz questão de levar essas coisas para o trabalho, faz questão de levar essas coisas para dentro de casa. Você dorme entulhada com a falta de perdão, está agarrado em você. Então esta é a manhã de liberar perdão. Esta é a manhã de salvação. Sim, nós estamos comemorando, estamos confraternizando, louvando a Deus por mais um ano de vida. Mas esse ano também você pode receber o novo de Deus agora, liberando isso que está pesando a sua história. E você pode ir para um nível mais alto de amor. Perdoa. Porque senão você não vai voar. E o que está estabelecido para você é voar como águias, subir alto com asas, ir às alturas. Então, se você quer doar em grau máximo, essa é a sua oportunidade hoje pela manhã. Perdoa. Perdoa. E Elisete, Filipenses 1:6, estou plenamente certa de que aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Ele fará. E Ele pode fazer na tua vida também, na minha vida também, na vida da igreja, porque nós estamos aqui, somos um corpo. A bênção que está sobre ela jorra também sobre nós. Hoje Elisete inicia um novo ciclo na sua história, e tudo começa, querido, com uma decisão. Ela decidiu, ela fez o convite para estar aqui. Ela poderia estar em outros lugares hoje, comemorando com a família, sabe? Tantos lugares. Mas hoje ela decide estar aqui, na casa do Pai, concentrada onde a bênção e a vida para sempre. Com os irmãos, com toda a família, com os amigos. Para isso precisamos, todos nós, deixar para trás, priorizar isso aqui e deixar para trás as cargas. Porque Jesus diz: vinde a mim,
Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sua vida, minha irmã, é uma constante construção. E a cada dia ela possa, ser edificada com uma beleza incrível que vem do Senhor. Fundamentada, como nós já ouvimos aqui mesmo, com raízes firmes e fortes para dar frutos saudáveis. E Jesus nos deu esse mapa aqui, de Mateus 5. Nós somos bem-aventurados. Minha pastora, você é bem-aventurada. 8 pedrinhas. E depois eu vou te dar de presente. Para você fazer um memorial no seu jardim, não sei. 8 pedrinhas. A primeira dela está lá no versículo 3 do capítulo 5. Humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira pedra, humildade de espírito. A humildade, queridos, é uma pedra forte, um tijolo forte, que sustenta uma estrutura. Olha para a vida de Elisete. Sustenta uma estrutura. E a humildade é essa primeira pedra. Está aqui no capítulo 5, o verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quando reconhecemos que precisamos ter esta pedrinha para estruturar a nossa vida, nós reconhecemos que nós precisamos de Deus em primeiro lugar. Não tem como fazer o que você faz, não tem como ser o que somos sem Deus. Eu comecei dizendo que o anjo respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te capacitará para cumprir aquilo que é o seu propósito, para fazer aquilo que precisa ser feito. Amém, queridos? Tem gente acordada aqui? Me ajude, por favor. Eu não sou Eliel, mas me ajude, por favor. Uma vez eu fui pregar lá em Silinhas e subiu Midian, Camila, Raquel Lima. E a Raquel me deixou por último. Eu contei isso lá na Neidinha ontem. Lembra? A Raquel me deixou por último. Aí eu disse: Raquel, só subiu o Boeing aqui. Agora você manda o teco-teco. Mas, queridos, é o Espírito Santo que vai fazer. Entendeu? A pedra da humildade, o verso 3 está lembrando que nós precisamos de Deus e mais, precisamos uns dos outros. Ninguém faz nada sozinho. Isso é orgulho. Pensar que eu sei, que eu posso, que sobre mim está, não. Nós precisamos uns dos outros. Quando um cair, vem cá, dá a mão e levanta, né? Nós não somos autossuficientes. E lembramos que pedir perdão, pedir socorro, pedir a força, pedir ajuda, é força da fraqueza. A palavra garante isso. Deus nos faz fortes na fraqueza. Então, queridos, essa humildade para mim é uma pedra que traz uma estrutura incrível. Eu não sei quanto tempo eu tenho, depois se for a hora, manda eu parar de falar. Mas eu estou lembrando aqui da caminhada de Jairo. Jairo ouviu que Jesus estava ministrando, pregando, dissertando sobre a palavra, sobre ele mesmo. Ele era o verbo. E a filha de Jairo estava adoecida, enfermidade para a morte. Então ele corre e vai até Jesus e diz: Jesus, dá para ir na minha casa? Se o Senhor colocar a mão sobre a minha filha, ela ficará curada. Jesus então, no meio daquela multidão, começa a caminhar para aquele propósito. Mas você se lembra bem que no meio da caminhada vem uma mulher
E essa mulher hemorrágica, perdendo vida há 12 anos, havia tentado de tudo. Médicos, remédios, qualquer possibilidade, mas ela estava lá, abandonada, rejeitada, escorraçada do meio da família. Quem sabe nesta manhã você veio para a festividade do aniversário da pastora, mas o que você está sentindo é essa dor do abandono. E deixa eu te lembrar, você veio para o lugar certo. Porque o mesmo Jesus que estava lá, acudindo Jairo, é o mesmo Jesus que está aqui. É o mesmo Jesus que pode operar maravilhas na minha e na sua vida. E aquela mulher estava esvaindo em sangue. Quanto tempo, Mirna? 12 anos. Não são 12 dias, não 12 meses. 12 anos. E ali a multidão acachapando Jesus, apertando Jesus, e aquela mulher decide. Por isso eu disse, é uma manhã de decisão. É uma manhã para virar o ciclo, para tomar uma nova postura, Elisete, um novo ano na sua história, não só para você, para todos nós. Aquela mulher decide na sua alma, se eu apenas tocar, se eu apenas encostar, eu serei curada. E aí ela vai. Para mim, uma prova de humildade, queridos, porque já tinha o decreto sobre ela, já estava a palavra lançada, médicos, a família, ela estava rejeitada, abandonada, jogada fora para viver, para morrer, mas ela toma uma unção de humildade, e enfrenta a multidão, e que se dane o que vão pensar, eu vou, sangrando eu vou, chorando eu vou, e toca. Quando toca, seu mal é estancado. Seu mal é estancado de imediato, a palavra diz. E aí, Jairo, pensando que Jesus estava caminhando, Jesus então para e diz: uau, quem me tocou? Aos discípulos. Acho graça desses caras. Quem te tocou? Não está vendo que tem uma multidão te esbarrando e quer saber quem te tocou? Ele sim, quem me tocou? Porque ele queria provar, ouvir. Deus quer ouvir você, minha irmã, meu irmão. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir você falar com Ele. Você pede a irmã Joana, a irmã Maria, você sobe monte, você não tem problema com isso. O problema é que Deus quer ouvir você. Ele diz: uau, quem me tocou? Peraí, senti que isso é uma virtude de mim. Daí, a mulher atemorizada e consciente do que havia lhe acontecido, diz: 12 anos enferma. Aí ele diz: mulher, a tua fé te salvou. Vai para a vida, vai para a vida. E ele continua a caminhada. E na caminhada vem os religiosos. Não incomode o mestre mais não. Pode parar de orar, pode parar de quinta da vitória, pode parar de vir para o ciclo de oração. Acabou para você, já era. Para com isso, está morta a tua filha. E aí Jesus diz: Jairo, agora é sua vez. Crê. Somente. Crê somente. Queridos, Deus continua Senhor do tempo, para eu ganhar tempo. Ele não tem problema nenhum com a diferença das gerações. Não tem problema nenhum. Aquela senhora, 12 anos enferma, é curada. Ser livre do teu mal. E aquela menina, 12 anos de vida, uma menina, o Senhor a levanta, o Senhor a ressuscita. O Senhor, nosso Deus, não tem problema nenhum com a questão do tempo.
Você pode estar se perguntando assim: mas há quanto tempo eu venho esperando a bênção chegar? Calma, é proteção para a sua vida. Não chegou a resposta, talvez seja livramento. Para com essa murrinha de ficar reclamando, de ficar murmurando com Deus, porque Ele ainda não te respondeu. Calma. Ele não tem problema nenhum com o tempo. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. 12 anos de enfermidade Ele cura. 12 anos de idade Ele vai lá e levanta e ajunta essas duas gerações. E eu quero declarar aqui que o Senhor está levantando gerações curadas nesse lugar. Gerações curadas neste lugar. Adolescentes ouvirão os mais velhos, e os mais velhos se levantarão. Ai, papai, para de ficar doente com esta mazela do passado, dizendo da culpa, dizendo dos traumas, dizendo do que fizeram, do que não fizeram. É tempo de crescer, é tempo de se humilhar na presença do Senhor. Ele é Senhor do tempo. Segunda pedra, coragem. Que dê você coragem. Coragem para receber e lamentar a verdade. Verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ou pois serão consolados. Não se trata de choro de tristeza, queridos, mas é um choro de esperança. Gente, não é que eu perdi aqui a pedra, mas depois eu acho. É um choro de esperança. Mas é coragem para encarar a realidade e admitir as falhas, reconhecer as dores e lamentar o que precisa ser lamentado. Saber chorar com quem sabe te ouvir. Saber chorar com Deus, saber chorar com a família, saber chorar com os amigos, saber chorar no lugar certo, porque quem chora recebe consolo. A palavra diz do salmista: os que saem andando e chorando enquanto semeiam, voltarão com júbilo, Eliel. Trazendo o quê? Trazendo as mãos cheias de feixes, bênçãos sem medidas. O consolo virá. Você pode chorar sozinho, você pode chorar diante de Deus, você pode chorar em família. Porque quem se permite sentir, também se permite ser curado. Achei. É a palavra sensível que eu usei aqui. Quem se permite sentir, se torna uma pessoa sensível, ensinável pelo Espírito Santo. E se permite ser curado. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha para Jeremias 3. Encontra consolo. Eu não vou ler aqui por causa do tempo. Ana, 1 Samuel 1,7, chorou abundantemente com amargura. E aí o profeta olha para ela e fala: está bêbada, está embriagada. Não, é amargura porque eu quero uma vitória. Eu estou chorando porque eu quero uma experiência com o Senhor. Você já chorou por isso, minha irmã, meu irmão? Eu estou chorando porque eu espero uma resposta para aquele menino rebelde que a gente tem lá em casa. Você já chorou por algo assim? Como vimos os nossos pastores chorando aqui? Ana chorou e o profeta disse: sobe em paz, porque quem chora ouve a resposta. Sobe em paz, que o Senhor conceda a petição do seu coração. Sobe em paz, querida. Não desanima não, não desiste não. Não desiste não. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Lembra as mulheres que foram até o túmulo de Jesus? Elas foram chorando, lamentando, mas ao chegar lá, receberam a melhor e maior notícia. Porque Ele vive,
Posso crer no amanhã. Ele vive na sua história. Chora, mas chora lembrando que Ele vive. Ele não está morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Não há temor para mim e para você. Porque eu bem sei, eu sei que o meu Redentor vive. Me ensina a pregar, me ajuda a pregar, irmã. E que por fim se levantará. Mas eu bem sei que a minha vida não está nas mãos de governo, de nada, de médicos. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Terceira pedra, mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. A mansidão, querido, é força sob controle. Sabe, às vezes nós perdemos o controle, porque a nossa força é carnal, se faz fraca. Então, a mansidão é essa força sob controle, é responder com calma quando o coração quer gritar, quando o coração quer falar uma palavra que não deveria falar. Sabe, no reino de Deus, quando você perde, você ganha. É ruim, né, ouvir isso, que a gente não ouve nem um amém. No reino de Deus, quando você perde, você ganha. No reino de Deus, 2 e 2, nunca essa conta é fechada. Nunca. Paulão. É sempre mais. É sempre mais. Então, mansidão é deixar a ira passar. É não perder a razão para ganhar o argumento. Isso é muito nosso, humano. Mas o anjo me respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Você será batizado e os frutos farão, sabe, motivação na sua história. Mansidão. Não perder a razão para ganhar o argumento. O exemplo para mim, já foi falado aqui, é a vida de Jesus. A vida de José. Sabe, em toda a sua rejeição que ele passou, em toda posso falar a palavra desgraça, pastor? Não, posso não? Não. Em toda a desgraça que ele teve na sua caminhada até chegar ao propósito de Deus, ele foi resiliente. Ele agarrou essa força e a manteve sob controle. Querido, eu estou falando de um homem, um rapaz novo, talvez bem musculoso, com os níveis de hormônios ok. E esse rapaz, controle. Isso é a mansidão. Quarta pedra, fome e sede de justiça. Verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Fome e sede de justiça é mais do que desejar que o certo seja feito. É viver de tal forma que as nossas ações, os nossos relacionamentos estejam corretos diante do Senhor. A palavra que muitas vezes não nos deixa aproximar da mesa do Pai, está lá em Mateus 5, 23 e 24. Diz assim: se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai a ele e resolva primeiro. Não deixa nada pendente não, minha irmã. Meu irmão, nós estamos começando uma nova semana, amém? Você está pronto para viver essa nova semana? Então que tal você viver essa nova semana cumprindo e lembrando isso que a palavra diz? Deus não deseja orações e ofertas ignorando a reconciliação com coisas mal resolvidas. Ah, mas eu só falei do fulano porque ele apontou o dedo para mim e ele me agrediu. Não é para você falar. É ó. Cale-se e deixa Deus fazer justiça. Espere a justiça do Senhor.
Mas eu não suporto, Mirna, porque lá em casa, quando meu marido vem com uma agressão, sai de perto. Já viu aquela historinha que cada um dá o que tem? Já viu? Não, gente, vocês não estão respondendo. Sim ou não? Diz que uma vizinha mudou para o apartamento, um prédio, e aí, como ela começou a colocar uns louvores, palavra de manhã para ouvir, a vizinha de baixo odiou. Então ela disse: vou acabar com essa gente crente que mudou para cá. Aí mandou uma bandeja de prata. É ruim falar isso na hora do almoço, né? Mas eu vou falar. Quem não gostar, eu não moro aqui mesmo. Mandou uma bandeja de prata, cheia de número 2. Vou falar mais leve. Com uma tampa de prata. E botou um bilhete: cala esse som. Para de falar de Deus. Pois lá na porta tocou a campainha e foi embora. A mulher olhou, assustou, mau cheiro. Foi lá, lavou. Foi à floricultura. Comprou um buquê de rosas vermelhas. Perfumou aquela bandeja de prata. Do lado colocou uma torta de maçã. É a minha predileta. E o bilhete dizia assim: cada um, completa aí. Isso aí, cada um dá o que tem. Quarta pedra: fome e sede de justiça. É buscar estar em paz, não apenas para ficar bem, mas porque nós vivemos o corondeu. O que é o corondeu? Corondeu é quando você olha para Rejane e vê a face de Deus nela. O que é viver o corondeu? Quando você ora para um inimigo e vê a face de Deus nele. Sabe? É para a gente viver isso. E esse olhar constante para Ele nos leva a amar com mais cuidado, perdoar com mais rapidez e agir com mais retidão. Pois sabemos que o que estamos fazendo não é para agradar pessoas. Corondeu é você estar consciente de estar diante da face de Deus o tempo todo. Sproul dizia lá no seu livro, que eu não sei agora o nome do livro, mas eu anotei aqui, que corondeu é viver sobre a autoridade de Deus, na presença de Deus, para a glória de Deus. E o anjo respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te capacitará para viver o corondeu, para olhar para o seu próximo e respondê-lo com carinho. Viu a sogra da pastora Elisete dizendo que o pastor, o que ela mais gosta na Elisete é que ela trata bem o pastor? Como é que você trata lá na sua casa? A pontapé, meu Deus, eu desconfiava. Quinta pedra, vamos para lá. Misericórdia. Ih, só tem 3 aqui, depois eu acho o resto. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus 5, verso 7. É não guardar mágoas. O que é isso, querido? Já viu um balde que você deixa com uma planta? Fica ali jogado embaixo do tanque. O que vai dar nele? Larva. E essa larva vai virar o quê? Dengue. Má água. Não guarde má água. Você pode estar bebendo o seu próprio veneno. Cuidado. Escolher perdoar mesmo quando dói. E não usar os erros do passado para jogar na cara, para usar como armas no presente, é a melhor opção que nós temos nessa estrutura chamada misericórdia. Sabe por que Deus usa de misericórdia para comigo? Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele tem prazer, como diz o profeta Miqueias, na misericórdia. Vá para a segunda, para o final de outubro, para o
novembro para o dezembro sabendo: Deus é misericordioso. Hoje pela manhã as misericórdias deles foram renovadas sobre a minha vida. Amanhã, mais uma vez, eu não estou chovendo no molhado. Tem gente que precisa ouvir isso aqui. As misericórdias do Senhor serão sim renovadas sobre você. E perdoar é a escolha melhor que você faz. É andar na melhor performance que você precisa. A gente não perdoa para ser perdoado, porque já fomos perdoados abundantemente. Sexta pedra, preciso correr. Pureza de coração, está aqui. Verso 8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Pureza de coração, querido, querida. Você pode estar pensando: nunca vou ser puro de coração. Pureza de coração não é ser ingênuo, não é ser tapado. Pureza de coração é ter integridade. E o Senhor está buscando filhos íntegros, em todas as áreas. Não vem com essa carinha de crente pensando que vai enganar um servo de Deus, porque não engana não. Engana não, não engana não, não engana. Não pensa que vai ficar na igreja perturbando. Não fica. Não fica não. Não fica. Os puros de coração são íntegros. Isso é viver com transparência diante do outro, porque se vive com transparência diante de Deus. A pureza protege a confiança, que é o nosso maior tesouro. Alguns já perderam confiança em tudo. Não confia no filho, não confia. Lógico, a gente sabe que a palavra diz: ai do homem que confia no homem. Mas nós temos amigos mais chegados que irmãos. E esses amigos sabem dos nossos segredos. Então, a pureza protege a confiança como um tesouro. Nós precisamos olhar para essa pureza de coração e cultivar bons pensamentos. Tem gente que não consegue imaginar o seu futuro, porque a mente está aberta e o diabo joga a semente que quer, de pensamentos ruins, pensamentos equivocados. Então proteja a tua mente, cultive bons pensamentos, tenha intenções e palavras que agradeçam o Senhor, pois nós vivemos o poder de Deus, a presença de Deus, a manifestação dele o tempo todo. Nada fica oculto aos olhos de Deus. O Deus que nos vê hoje te convida a vê-lo em tudo e em todas as pessoas. É necessário para que a gente continue a nossa caminhada. Sétima pedra. Me ajuda, Espírito Santo, a correr. Promover a paz. Está aqui. Verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você sabe, mas eu vou repetir. Paz não é ausência de conflito. Paz não é ausência de guerra, de problema, de prova, de tribulação. Não. Paz é fruto ativo de uma motivação. Qual é a sua motivação? Então, não largue o príncipe da paz. Se você está aflito, eu não estou sentindo paz nisso, então volta para Deus. Corra para os braços dele. Sabe, você é promotor de paz. A Bíblia está dizendo que você é bem-aventurado, portanto, você promove a paz. Por que tanta confusão? Por que tanta discórdia? Por que tanta briga? Por que tanta gritaria? Por que tanta desajuste nos relacionamentos? Falta de Deus, falta de paz. Ela se constrói com humildade, paciência, disposição. Para quê? Para a gente poder e ter coragem de voltar à mesa, mesmo depois de uma DR pesada, mesmo depois de uma conversa pesada.
A paz me capacita a sentar à mesa com os meus filhos, a sentar à mesa com meu esposo, com a minha esposa, com os meus amigos e dizer: e aí, vamos tomar um café juntos? Como você está? Essa paz que excede entendimento, essa paz na falta de alguma coisa que você ainda não tem. Essa paz. Ser pacificador é refletir o caráter de Cristo, aquele que nos reconciliou com o Pai. E fazendo isso, nós lembrando que estamos diante da face de Deus e que a cada dia a reconciliação não é só apenas com pessoas. Ela se transforma em adoração. Tem gente pensando, pastores, que adoração é só vir aqui, cantar, cantar, cantar e ir embora. Acabou a adoração. Acabou o culto. Acabou a oração, pois a Bíblia diz que oração é sem cessar. Leve a adoração com você, minha irmã, meu irmão. Está ruim, adore. Está chorando, adore. Lembra da Cassiane, está sofrendo, adore. Perdeu, adore. E calma, porque Ele é promotor de paz. 8ª pedra e termino. Perseverança, e já vou pôr as outras aqui. Mansidão e retidão. 8ª pedra, perseverança nas dificuldades. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado. A nossa vida não é blindada contra tempestades, queridos. A nossa vida não é blindada contra chuva forte, vento forte. A palavra diz: todo aquele que estiver estruturado na rocha, vai cair os ventos, vai vir a tempestade. Vai sim, mas você vai ficar firme. Firme. O sol nasce para os bons e nasce para os ruins. Por que você está reclamando? Ah, pastor, eu não concordo que o presídio deixe o presidiário ir tomar banho de sol, porque ele nasceu para ele também. Perseverança. Lembra, eu já falei aqui uma vez de Áquisa. Áquisa, filha de Caleb. Lembre-se disso? Então, essa menina foi dada a Otiniel, porque Otiniel venceu a batalha. E aí Caleb dá Áquisa ao casamento, e de presente um pedaço do deserto, a herança dela. Mas essa menina aqui, ela sabia como eu e você precisamos saber e insistir e perseverar e crer e acreditar que uma hora, sabe, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí Áquisa volta lá para o seu pai Caleb e diz: pai, estou morando no deserto, dá-me fontes. Dá-me fontes. Tenho sede. Preciso da água viva. Preciso viver. Preciso estar, pai, banhado com a tua água, encharcado com a tua graça. E aí Caleb libera para ela fontes superiores e inferiores. Coisa linda, querido. Depois você vai lá em Josué 15 e leia. A nossa vida não é blindada de tempestades, mas nós precisamos perseverar nas tempestades, perseverar nas faltas. Qual é a tua falta? O que está te incomodando hoje? Você já desistiu? Pois você tem um pai, e esse pai te ama. Esse pai teceu você no ventre da tua mãe, escreveu a tua história. E a palavra diz que ninguém pode te separar do amor de Cristo. Nada, nem poder, nem principado, nem potestade, nem
Nada, nem perigo, nem fome, nem nudez, nada pode te separar. Ele é teu Pai. Então, se está no deserto, se está na prova, corra para Ele e peça: Pai, dá-me fontes. Dá-me fontes. Essa perseverança não vem apenas de força de vontade, mas de consciência. Eu preciso ter consciência da minha necessidade, da minha realidade. Nossa, 12:15. Pastor, já estou terminando. A nossa recompensa vem, queridos. Nós somos infiéis, mas 2 Timóteo diz que Deus permanece fiel. Um Deus que nos convoca a construirmos um caráter e que certamente não dependerá, quando precisarmos, de nada, senão da nossa reputação. Ele vai zelar pela sua reputação. E Ele cuida disso. Persevera, continua firme, não desista. Essas 8 pedras aqui, Pastor Elisete, são apenas conselhos. Vida feliz, paz, são conselhos que irão abrir porta, perseverança, humildade, coragem, justiça, misericórdia. É uma escolha feita por cada um de nós. Cabe a nós escolher. Porque Ele está dizendo: você é bem-aventurado. Escolha viver isso. Escolha viver essas verdades de Mateus 5. Escolha construir um memorial na sua história. E Deus vai cuidar do seu futuro. Eu quero entregar para você, amiga,